Então tá, pessoal, vamos estar falando agora sobre os balanços obrigatórios da portaria 344 para você que é RT de loja aí, farmácias, drogarias, ou pretende ser RT. Essa aula é muito importante, dependendo da sua vigilância sanitária, tá? Aqui é uma particularidade de cada vigilância, mas eu vou estar de uma maneira bem ampla aqui, explanando o que realmente aí importa aí no dia a dia, aí no varejo em relação a esses balanços aí, as normas, né, que falam ali, a legislação, para que você tenha aí uma segurança aí, saber o que de fato pode e o que talvez aí não precise, tá? Então, pessoal, vamos só recapitular que farmácias e drogarias, o processo não termina no balcão, né? Vamos deixar essa frase aqui. É todo um contexto aí que você já deve estar me acompanhando ali desde a primeira aula, contextualizando aí, chegou até aqui, vocês vão ver que tem um fluxo, né? Vamos dizer assim, em relação à dispensação de medicamentos aí, principalmente os psicotrópicos, né? Os medicamentos controlados aí, que tem uma portaria específica, a portaria 344, que é a alma, né, desse curso aqui, né? Então, todo medicamento psicotrópico precisa deixar uma certa rastreabilidade, precisa ter um certo controle das autoridades sanitárias, no caso ali da Anvisa, até chegar aí a vigilância sua local. E por nós aqui da farmácia da dispensação aí que somos responsáveis, que é o último elo ali entre medicamento, tratamento e paciente, para estar mantendo ali tudo organizado, documentado e seguro, né? Então, pessoal, os termos que falam lá na portaria 344 é esses aqui que eu vou mostrar para vocês. Isso aqui já é geral, tá? Mas depois eu vou entrar especificamente, que é o foco dessa aula aqui, de farmácias e drogarias. É o RMNRA, Relação Mensal de Notificações de Receita A. RMNRB2, Relação Mensal de Notificações de Receita B2. BMPO, Balanço de Medicamentos Psicoativos e outros sujeito a controle especial. BSPO, Balanços de Substâncias Psicoativas e outras sujeito a controle especial. Se você trabalha em farmácias e drogarias sem manipulação de fórmulas, tá? Você vai precisar só desses três primeiros aqui. Esse BMPO, que é balanço de medicamentos psicoativos, é muito raro a vigilância local aí pedir, tá? Muito, muito raro mesmo. A não ser uma vigilância muito específica, um fiscal aí que realmente leva ao pé da letra a legislação, eles vão até aqui. Esse aqui, o último BSPO, é para farmácias com manipulação, as magistrais. Aí é uma outra situação. Vou fazer um vídeo depois específico da magistral, porque aí é diferente de medicamentos já industrializados, né? Então, o que você precisa saber são esses dois, principalmente aqui, as notificações de receita A e as notificações de receita B2, tá? São relatórios diferentes, controles diferentes, mas entram nesses relatórios mensais, nesses balanços obrigatórios. Aonde fala isso na lei, na legislação? Tá aqui, tá? Capítulo 8, no artigo 72 e no artigo 69, que fala do BMPO, né? Que é os medicamentos psicoativos e outros sujeitos a controle especial. Então, pessoal, o que que acontece? Para uma farmácia sem manipulação, né? A farmácia acontece esse fluxo aqui que você precisa compreender. Ela compra os medicamentos industrializados, seja lá da distribuidora, da indústria, enfim, dispensa ao paciente, retém determinados receituários. Aí nós estamos falando aqui que eu já mostrei passo a passo aqui, as notificações principalmente
que são aqueles medicamentos que, por regra, tem que ter um certo controle maior das autoridades sanitárias devido a seus riscos ao paciente. Nós estamos falando de opioides, nós estamos falando de entorpecentes, nós estamos falando de estimulantes do sistema nervoso central, nós estamos falando de anorexígenos, né? Então, a gente retém essas notificações, que são notificações específicas, emitidas e controladas pela Anvisa geral, para saber se realmente tem fundamento ali, tem sentido a rastreabilidade, se não tem nada fugindo à regra ali, fora do alcance. Ou seja, não há Deus dará ali, que a gente diz, né? Então, normalmente vocês trabalham com a notificação amarela, notificação B, notificação B2 e os retinóicos, né? Que é a lista C2, que é uma outra situação que também eu vou estar explicando aqui. Então, pessoal, as notificações amarelas, que a gente chama relações da portaria 344, que é o RMNRA, ele está lá no artigo 72 da portaria 344/98. Então, ele está relacionado às notificações de receita retidas pelas farmácias, A1, A2 e A3. Fala também que deve ser enviado esses relatórios ali junto com as notificações até o dia 15 do mês seguinte, né? Até o dia 15 do mês seguinte. Então, todas essas notificações, todas essas vendas que vocês fizerem, compras também, você deve enviar à autoridade sanitária aí até o dia 15 de cada mês. Estamos terminando o mês de agosto, então até o dia 15 de setembro eu envio as do mês de agosto. Até o mês de setembro eu envio até o dia 15 ali do mês de outubro, né? E eu tenho que apresentar isso à vigilância sanitária. Então, pessoal, traduzindo aí no dia a dia, você vende morfina, metilfenidato, você separa essas notificações com a sua devida numeração, confere no sistema essa venda, essa comercialização no sistema seu interno aí, eles vão te dar todo o relatório para quem foi vendido, o nome do paciente, nome do médico, nome do prescritor, numeração. Por isso que é importante vocês reforçar a equipe aí durante o ato da venda a colocar exatamente o número da notificação lá para que você possa identificar e a autoridade sanitária lá também identificar, encaminhar a vigilância sanitária aí esses relatórios, né? Essa dispensação com todos os comprovantes ali que vai mostrar relacionado a esses medicamentos de lista A e A3 também, né? Aí você deve estar me perguntando, mas e a lista A2? Por que que eu pulei? Se você assistiu o vídeo do Tramadol, você vai compreender aí, eu não preciso reforçar aqui, né? Mas se os colegas que não assistiram, volta lá no vídeo do Tramadol, eu falo que a lista A2 é em cima de um adendo que são medicamentos que são prescritos em receita de controle especial. Então, tecnicamente, não entra nesses relatórios. Não entra, porque lá fala de notificações de receita. Tramadol, codeína, paracetamol e codeína na farmácia sem manipulação de formas é comercializada em receita de controle especial devido à sua dosagem ser baixa. Então, você não vai colocar e não vai enviar esses relatórios, esse histórico à sua vigilância, porque a lei aqui que fala dos balanços obrigatórios da RMNRA não fala de prescrições, de receita de controle especial, e sim de notificações, tá? Então, o adendo ali tirou ela das notificações que você deve enviar à vigilância. Por isso que vários colegas farmacêuticos dispensam tramadol, os opioides ali, né? Mais comum, codeína isolada, paracetamol e codeína, o tramadol, o Revange, para 60 dias, porque considera que ele não é em notificação e as regras rígidas de notificação numa regra ali mais abrangente, não conservadora, né? Volta lá no vídeo do tramadol que você vai colocar, você vai compreender. E a lista B2, né?
que tem também a sua legislação própria, conforme eu disse, né? Relação mensal aí. No caso nosso aqui de farmácias, de drogarias aí sem manipulação, a gente só trabalha com a sibutramina. Tem outros anorexígenos lá na lista, mas eles não é vendido, né, comercializado, produzido no Brasil. É só a sibutramina. Cibus, Biomag, tudo que tem sibutramina, você vai em notificação B2, que é notificação específica, inclusive já com os novos modelos, e ele também tem na lista, nos obrigatórios para estar enviando junto à vigilância sanitária. Então vocês vão ver que são dois relatórios, né? Eles não ficam juntos. Vai ter um relatório com as notificações amarelas, um outro relatório com a sibutramina. São separados, ou seja, dois relatórios aí para você estar enviando no dia 15, né? Daqui você já começa a compreender aí o que realmente passa. A marca e o B1, né? Um B1 não entra, tá? Porque fala que é só da B2. B1 é diferente de B2. Volta lá e assiste lá que eu mostro lá qual que é a diferença dos medicamentos da lista B, clonazepam, diazepam, alprazolam, não entra também nesses balanços obrigatórios. E sim, a legislação fala do ERMNRB2. Então é isso que você tem que prescrever. Logo sabendo disso, e eu sempre oriento os colegas aí a estar fazendo isso, toda a dispensação de anorexígeno, de sibutramina que você tiver, já coloca lá na pasta separada. Não coloca junto com as outras receitas para você não dar o trabalho de chegar no fim do mês e ficar procurando elas. Coloca elas todas juntas ali que para facilitar esse envio aí, tá? E a isotretinoína, pessoal, aqui que tá um gargalo aí, uma dúvida aí que gela, tá? A isotretinoína não tem um relatório específico dos retinóicos, né? Mas várias vigilâncias específicas solicitam também o C2, que é o controle próprio. Então já vai gerar um terceiro relatório. Você vai estar enviando os relatórios de notificação A, os relatórios de notificação B2 e provavelmente, conforme a sua vigilância, a orientação que eles determinam, também um relatório da isotretinoína. Não é comum, mas é separado. Então você também vai gerar um terceiro relatório no seu sistema, vai pegar as notificações aí de C2 e anexar junto ali e assinar também, encaminhar separado. Então, até aqui, para quem trabalha em farmácia e drogaria ou pretende trabalhar, vocês vão ver aí que são três relatórios que você tem que enviar até o dia 15 de cada mês. Se você é uma farmácia aí abrangente que trabalha com todos os medicamentos, inclusive os retinóicos, e tem fluxo, né? Vende, tem demanda, provavelmente você vai estar enviando três relatórios separados às autoridades sanitárias até o dia 15 de cada mês. Notificação amarela, A1, A3, a B2, a C2. B1 não precisa, tá? Agora vamos para o sistema da farmácia. Ah, Marco, mas por que você está falando de sistema? Porque aí o sistema vai te dar tudo, tá? E eles vão te mostrar até o caminho aí, porque cada farmácia tem seu sistema interno, sua metodologia ali, e é importante o farmacêutico compreender bastante de sistema, pois ele já vai te dar isso mastigado, vamos dizer assim, para facilitar a sua vida aí, né? Porque se você for olhar o pé da letra lá, vai escrever numa folha Excel, uma planilha, para estar enviando. Não, você já vai puxar no seu sistema aí tudo mastigado. Inclusive, vai lá no sistema vai te dar que hora que foi vendido esse medicamento, a data, a quantidade, todos os dados ali que a vigilância precisa. Então, facilita bastante. Então, você vai entrar no seu sistema aí da farmácia e vai procurar. Você vai colocar lá um exemplo, vai filtrar 1/7 a 31/7, vai filtrar A1, A2, A3, B2 e, dependendo da sua vigilância, C2. Evite selecionar todos os controlados, né? Tem
vai colocar lá as caixinhas para você filtrar, porque senão vai sair medicamento que não precisa. E aí você vai gerar esses relatórios e eles vão tirar tudo mastigado, vamos dizer assim, tudo por ordem de saída, o número da notificação e o nome do medicamento e quem comprou, né? Posteriormente, você imprimiu esse relatório, está com ele em mãos, aí você vai fazer a conferência rápida ali. Você vai pegar todas as notificações, identificar, conferir no relatório se está batendo, organizar tudo, anexar junto e pronto, só encaminhar para a vigilância sanitária. Tem várias formas de estar enviando isso para a vigilância sanitária, tá? Pode ser presencialmente, que alguns municípios têm, ou pelos sistemas aí do município que talvez eles tenham, né? Algum portal aí de que a gente chama de divisa, né? Entra lá, tem um campo lá para você estar anexando tanto as prescrições quanto os relatórios ali, né? Então você vai ver o farmacêutico RT, ele vai entrar em contato com a sua vigilância sanitária e uma das perguntas que eles vão fazer é essa orientação quanto aos balanços ali, como está enviando, como que eles preferem que envie. Se é fisicamente, pessoalmente, posso mandar um motoboy, posso mandar o próprio farmacêutico ir lá, ou se tem algum site aí, algum aplicativo do município aí específico da vigilância sanitária para o farmacêutico RTI com acesso estar enviando, né? Uma dica, tá, pessoal? E isso aqui eu falo também, não confie cegamente no sistema, né? Muito cuidado, tá, pessoal? Então, sempre revise aí. Pode ser que medicamento cadastrado incorretamente, uma lista configurada errada. Acontece muito com os tramadol, muito com as paracetamol e codeína, muito com fenobarbital. Então, vai aparecer medicamento lá que não é da lista um, que não é da lista 3, que não é da lista B2, e você vai estar levando lá para o fiscal lá e acaba que tomando aí uma puxão de orelha, vamos dizer assim, sem querer. Então, toda vez que chega esse medicamento aí durante o seu cadastro e você viu que tem algo de errado, vai lá no cadastro do produto e confira se ele está devidamente cadastrado na sua devida lista, se realmente ele é lista um, se realmente ele é lista 3, se Tramadol, Marco, Tramadol apareceu como A2, então vai sair na lista. Então você tira a lista A2, não precisa filtrar, ou cadastre o Tramadol como lista C1, aí é com você, né? O importante é que ele não apareça nessas listas, né? Então o sistema, ele vai apenas organizar, vai te dar tudo mastigado, mas quem confere, bate o martelo e vê se está corretamente, é você enquanto farmacêutico, né? Em cima da legislação, principalmente depois dessa aula aqui, para saber aí o passo a passo. Perguntas agora que há muitas é, questionamentos dos colegas, né? E eu até gosto de dizer que é normal, é o que que a vigilância vai olhar. E principalmente, o que que ela pode questionar. E são várias situações que cabe aí à vigilância, sim, fazer algum questionamento quando eles realmente conferem item por item. Se a quantidade dispensada está divergente, dados necessários ausentes ou inconsistentes, notificação vencida na data de dispensação, divergência entre prescrição e dispensação, problemas na identificação do prescritor, diferenças entre documento e escrituração, e ele vai chegar em você e falar assim, por que essa dispensação foi realizada? Eles não vão, ou pelo menos não é, e eu gosto já de dizer isso, falar que você está aceitando notificação falsificada. Aqueles colegas que têm medo de notificação falsificada, falsificação de receitas, que é crime, inclusive caso de polícia, eles não vão te questionar com isso, porque isso é papel deles, aí eles assumem. Inclusive, eles conseguem identificar, junto com a Polícia Civil, os responsáveis aí por essa falsificação. Vocês podem ficar tranquilos. Eles vão só conferir a fundo, né? Algo nesse sentido aí, essa questão, se está batendo lote físico com lote que está indo lá para o SNGPC, se você está dispensando de uma forma muito errada, principalmente aí do ponto de vista de medicamentos
que requer um certo cuidado, como os estimulantes do sistema nervoso central, os dose, sobredose, tá? Então, são esses dados aí praticamente que a vigilância vai cobrar, vai fiscalizar ali no ato. É como se fosse vamos dizer assim, um pente fino da sua dispensação aí desses medicamentos que requer aí um certo controle por lei, tá? Por lei. Agora, questionamento não é infração automática, tá? Então, e agora segue essa dica que, inclusive, eu disse na aula anterior sobre notificações de receita. Pode haver vários questionamentos do fiscal ali, da autoridade sanitária, em determinado tipo de medicamento ali que você dispensou em notificação, caso de emitente mesmo, caso só de assinatura, faltou carimbo, não tem data, prescrição, notificação, que é muito comum. Tem lá só o princípio ativo, não tem data, aí você dispensa igual, aí o fiscal pode fazer aqueles questionamentos, mas você, por isso, que toda dispensação que você fizer, além dos POPs, você tem que justificar no verso, que você sabe o endereço do médico, que você pesquisou o médico realmente existe, né? Teve a consulta ali. Você consultou agora que a gente tem as ferramentas do SMCR Consulta Pública, que os dados referente ao médico é público e está notório e tudo. Então, são situações ali que o fiscal vai questionar e você, de uma forma segura, vai responder por que que você dispensou e por que que você vai continuar dispensando, seguindo a legislação, seguindo a ética, seguindo a lei. Então, é uma conversa ali entre profissionais ali, né? Ele tem uma opinião, mas quem comanda a dispensação é você. Se eles estão achando um absurdo, que é fora do comum, aí sim a situação muda, que depois, inclusive, eu vou estar falando, reforçando aquele primeiro vídeo que a gente falou ali das fiscalizações, o que de fato é uma infração sanitária, uma autuação sanitária, com multas, com processos e tudo, que aí é outra situação. Mas esse questionamento deles aí é padrão, né? Então, sempre justifique sua posição e sua decisão, inclusive com os POPs, tá? A sua forma de autuação. Uma frase para reforçar: não basta decidir, é preciso conseguir fundamentar a decisão. O fiscal não estava no balcão, você estava. Então, ele tem que entender, ou você tem que transmitir de alguma maneira que você dispensou ali, o que aconteceu daquele caso lá que talvez fugiu do controle. Um exemplo, vou dar aqui por alto, mas pode acontecer, você dispensar 140 gramas de Venvance numa prescrição, sendo que a dose de segurança é 70, e você não justificou. Talvez você ou o colega lá substituto ou o próprio balconista ligou para o médico mandou uma justificativa, falando que o paciente precisa daquela dose mesmo, que tudo. E você tem que anotar isso no verso para quando chegar lá na vigilância, nessas notificações, o fiscal saber que houve uma, vamos dizer assim, uma segurança de tomada de decisão para o respaldo daquela prescrição. E aí ele não vai questionar, ele tem que respeitar, e eu gosto sempre de reforçar isso, pessoal. Muitos não entendem isso, eu sei que tem vigilâncias aí que é um pouco complicada, talvez não tenha nem farmacêutico na vigilância, que ele tem que respeitar a decisão técnica ali da dispensação. É um ato privativo nosso. Então, eu dispensei sim, porque o paciente precisava. Eu entrei em contato com o médico e tudo, só que aí não colocar nada na notificação, ele vai chegar lá como se você dispensou por dispensar. Então, você tem que colocar isso na uma justificativa aí quando for preciso, tá? Então, você tem que saber, essa aqui a gente fala até das notificações aí em casos especiais que a gente dispensa, mas com respaldo técnico ali. E principalmente você conseguir justificar essa decisão aí, tá? Checklist, tá, pessoal? Vai estar em PDF aqui para os colegas ali que fazem parte do curso Portaria 344 na prática, para vocês colocarem em algum lugar aí da sua sala aí, para estar lembrando, né?
um checklist em PDF, que é esse aqui, para você não esquecer do que se fala balanços. Muitas vigilâncias não exigem esses balanços, tá, pessoal? Eu gosto sempre de ressaltar aqui. Mas por que que cidade aceita, outra cidade não aceita? Eu vou explicar por quê, pessoal. Porque muitas vigilâncias têm o entendimento que o SNGPC já resolve isso. Ainda mais agora com o retorno do SNGPC. Todas essas notificações, todos esses dados, todos esses relatórios vai automaticamente para o SNGPC todos os dias, ou seja, a vigilância local, eles têm acesso a seu estoque sem mesmo precisar fechar o mês. Não é à toa que quando um fiscal aí que chega na sua farmácia, com uma fiscalização de rotina, ele já sabe quantos tramadol tem lá, quantos morfina tem aí, se dispensou, se não dispensou, conferir, bater estoque físico com estoque que está no seu sistema, eles já sabem disso, eles vão ir só para confirmar. Então, muitas vigilâncias, gerências por decisão, eles acabam, e até para facilitar o trabalho deles, né, porque seria um retrabalho, que com a implementação do SNGPC em sua plenitude, funcionando normal, não há necessidade desses balanços. Porém, tem legislação, ele não foi abolido, não foi excluso, ele tem uma regra, principalmente agora com a RDC 1000, com a SNCR, não excluiu os balanços obrigatórios, continua lá. Mas há o entendimento de vários municípios, várias vigilâncias, vários estados que o SNGPC resolve isso, então é por isso que eles não exigem. Então, talvez você precise mandar seus relatórios aí no mês, mas se você mora em determinada cidade, está começando agora como RT, você pode até perguntar para um farmacêutico que já atua aí na região se eles enviam, eles vão falar, não precisa. Então, esquece, tá? Não precisa preocupar com esses balanços, não, com essas listas. Conforme eu disse, tudo está lá no SNGPC em tempo real, quando você envia seus arquivos. Tá bom, pessoal? Mas, de qualquer maneira, se você precisa enviar esses balanços e sempre se confundem ou até tem um certo receio aí com a vigilância, eu vou deixar esse checklist aí para os colegas aí baixar em PDF aí, colocar aí no local de fácil visualização para você memorizar, tá bom? Vamos finalizar por aqui. Amanhã eu vou estar com um outro vídeo aqui falando agora de um assunto aí que interessa aos colegas, que é em relação à fiscalização, tá? Uma dúvida ali que gerou dos colegas, uma fiscalização do CRF. Inclusive, eu estou com um caso bem interessante, recente, que eu recebi. Eu vou estar discutindo ele com vocês, onde teve uma venda equivocada, a cliente fez uma denúncia ao CRF e o CRF foi lá e fez um pente fino na farmácia, né? Abriu o armário, conferiu o POPs e tudo, como se fosse vigilância sanitária e gerou uma dúvida aí entre os colegas se eles podem fazer isso, se não pode. Então, amanhã na aula eu vou estar falando sobre esse caso, tá bom, pessoal? Então, até amanhã, tá? E vamos que vamos.